de manter-se motivado. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração para com a igreja. Irmãos, quando nós olhamos para a nossa vida, nós começamos muitas vezes nessa caminhada cristã a começar a olhar cada problema, cada necessidade, cada circunstância que sempre nos tenta desanimar. Nós estamos vivendo um tempo em que muitas pessoas estão perdendo a motivação de estar na presença de Deus, de continuar na caminhada que Jesus preparou para nós. E muitos são os impedimentos, muitas são as barreiras que tentam nos fazer sair do caminho da vontade que o Senhor colocou diante de nós. Deus me levou a meditar nesse texto de Moisés. Por que Moisés? Você conhece Moisés? Você sabe quem foi Moisés? Com certeza você já ouviu falar de Moisés, muitas vezes. Foi aquele que abriu o mar vermelho, foi aquele que tirou o povo do Egito. Nós conhecemos Moisés de uma forma, mas esse texto da palavra de Deus, ele vai nos mostrar um Moisés, talvez que você nunca tenha apercebido na sua vida cristã. Moisés tinha um sonho. Qual era o sonho de Moisés? Moisés queria levar o povo à terra prometida. O sonho de Moisés era querer chegar, depois de 40 anos, de muitas lutas, chegar no lugar que o Senhor preparou para ele, para o seu povo. Mas, por uma infelicidade, por um momento de ira de Moisés, no momento na qual o Senhor pediu com que ele falasse com a rocha para que saísse água, e ele bateu na rocha, desobedecendo a palavra do Senhor, Moisés foi impedido de chegar à terra prometida. O sonho de Moisés foi impedido. Quantos sonhos você tem na sua caminhada? Quantos sonhos que você almeja e que você ainda não conquistou? Você já parou para pensar que Deus chega para Moisés no versículo número 2 e diz assim: Moisés, você não vai passar o Jordão? Você já imaginou o que essa palavra ela fez na vida de Moisés? Moisés, você não vai passar o Jordão. Você já imaginou o que isso produziu na vida de Moisés? Quais foram as consequências dessa palavra? Essa palavra estava sempre tocando o coração de Moisés. Essa palavra sempre estava trazendo reações na sua vida, na sua caminhada. E a pergunta que eu faço para
para mim e para você nessa noite. Como é que você reage diante de uma situação assim? Como é que você reage quando você tem uma notícia adversa? Uma notícia que não te agradou? Uma notícia ruim, uma notícia que não trouxe nenhum benefício para você? Como é que você reage? Eu me lembro quando eu estava trabalhando na Ródia, chegou um tempo em que os nossos patrões, os nossos líderes ali, começaram a dizer que nós precisávamos informatizar de uma forma diferente todos os setores da contabilidade. Eu trabalhava na área de custos, contabilidade de custos. Eu que fazia todos os custos dos produtos na empresa. E ali nós contratamos uma empresa, depois de verificar muitas delas. Eu fui atrás junto com o gerente de informática, e nós juntos ali vimos aquela que se adequava da melhor maneira para aquilo que a empresa necessitava. Fizemos aquele trabalho árduo, aquele trabalho 1 ano e meio, informatizando, mudando todo o sistema, fazendo tudo, se adequando à necessidade daquela nova sistemática de trabalho. Irmãos, eu perdi madrugadas, e madrugadas foram para informatizar tudo aquilo. E depois de pronto, 1 ano e meio depois, aí começam-se as mudanças, e tira uma pessoa de cá e põe outra pessoa para lá, e faz aquelas mudanças todas. E na verdade, para minha surpresa, ali eles contratam uma pessoa que vai tomar conta de tudo aquilo que eu fiz. Você imagina isso? Sonhar 1 ano e meio com uma oportunidade abençoada, e você vê alguém puxar o seu tapete. Como é que eu reajo? Como é que você reage numa situação assim? A primeira coisa que eu vi na vida de Moisés é que Moisés tira os olhos de si e começa a olhar para o povo. Primeira coisa que Moisés fez, diante daquele sonho impedido, diante daquele grande decepção que veio na sua vida, Moisés não murmura, Moisés não fica tentado a falar mal de Deus, Moisés não critica, mas Moisés começa a olhar para o povo. Verso número 6, Moisés chega para o povo e diz: esforçai-vos e animai-vos, não temais nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará.
Moisés, naquele momento, ele tinha todos os motivos do mundo, irmãos, para tomar uma atitude diferente, de se rebelar contra Deus, de fazer algo que provocasse no povo uma rebeldia, porque na verdade foi aquele povo que fez ele pecar, e foi aquele povo que não deixou com que ele chegasse ao lugar que ele tanto almejava. Mas o seu coração não se deixou inflamar por aquela circunstância. O seu coração não deixou com que a ira, não deixou com que aquela tristeza provocasse algum momento diferente na sua vida. Eu quero dizer para você que Moisés nos ensina uma lição muito preciosa para nós que estamos vivendo hoje, nesse tempo em que nós somos muitas vezes injustiçados em muitas coisas, nós somos muitas vezes caluniados, nós somos muitas vezes deixados de lado em muitos momentos da nossa vida. Moisés nos ensina uma lição. Ele para de olhar para a vida dele, para de olhar para a tristeza, para de olhar para o momento infeliz que ele estava vivendo, e ele começa a olhar para o povo. Ele começa a olhar para aquelas pessoas que faziam parte da sua caminhada, e não deixa com aquele sentimento provocar assim nenhum momento diferente na vida dele, na atitude dele, no coração dele. Irmãos, por muito menos, com certeza, muitos de nós tomaríamos atitudes muito diferentes. Muitos de nós tomaríamos atitudes de rebelião, de desistir, de olhar para trás, de se deixar levar por palavras que pessoas poderiam muitas vezes nos alcançar. Mas em vez disso, ele ainda motiva. Em vez disso, ele chega com a palavra e diz: esforçai-vos, vão em frente. Olha, eu não vou, mas vocês vão ter que ir. Eu vou ter que ficar aqui, olha, Deus falou, olha, que eu não poderia passar o Jordão, mas vocês vão ter que ir, e vocês vão chegar lá, e vocês vão ser abençoados, vocês vão conquistar a terra de vocês. Irmãos, nesse tempo de guerra, nesse tempo de lutas, nesses tempos que nós estamos sendo interpelados a cada dia com circunstância que nós não queremos, nós precisamos trazer para nosso coração essa atitude de Moisés. Porque nesse momento é que Deus olha para mim e para você. É nessa circunstância que Deus olha para mim e para você e vê que tipo de homem, que tipo de mulher de Deus você é. Que tipo de homem, que tipo de mulher nós somos, fazemos, realizamos. Que tipo de homem, que tipo de mulher nós seremos daqui para frente. Moisés não teve medo. Moisés não deixou com a decepção tomasse conta da sua vida. E a Bíblia diz que ele não para aí.
Ele chama Josué no versículo número 7 e diz a mesma coisa para Josué: esforça-te, anima-te, porque com este povo tu entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais. Moisés novamente, ele tira os olhos de si e começa a honrar o seu companheiro. Começa a honrar a vida de Josué. Nós temos uma certa dificuldade quanto a isso, porque nós muitas vezes não queremos que o nosso companheiro alcance uma bênção que eu não alcancei. Nós somos muitas vezes muito egoístas com certas coisas. Mas como ele vai receber aquela bênção? Mas quem merecia sou eu. Quem lutou com esse povo fui eu. Quem ficou 40 anos com esse povo fui eu. E agora Josué só vai passar o Jordão e vai levar o maior prêmio. Você imagina a cabeça de Josué, a cabeça de Moisés, a cabeça do povo, enxergando tudo aquilo. Eu olho para nós e me preocupo muitas vezes com aquilo que nós somos. Nós somos separados, igreja. Nós fomos escolhidos pelo Senhor desde a fundação do mundo. Deus nos deu o seu Espírito Santo. Deus trabalha na nossa vida a cada dia. E tem nos feito, irmãos, um canal de bênção para esse tempo. Um canal que vai trazer benefícios a todos nós. Mas o que nós precisamos entender é que nós estamos juntos na caminhada. E Moisés entendeu isso. Moisés entendeu que Josué era um servo participante. Era um servo também muito importante. E que apesar de tudo, ele estava disposto a honrar, a abençoar aquela vida. Será que nós estamos com o mesmo comprometimento que Moisés tem colocado no nosso tempo? Esse comprometimento de olhar as coisas do Senhor como elas devem ser. Olhar para Deus e entender que eu faço parte de um todo. Eu faço parte de um ministério. Eu faço parte de um grande círculo de homens e de mulheres de Deus. E muitas vezes Deus vai chamar o teu irmão que está ao teu lado. Muitas vezes Deus vai chamar uma irmã que está ao teu lado, que chegou muito depois de você. Você tem 30, 40 anos de igreja, 20 anos de igreja, vai chegar um com 2 anos de igreja e Deus vai levantar. Você está preparado para isso? O Senhor sabe o que faz. Moisés olha para aquela toda a situação. E ele vê tudo aquilo. Não na normalidade, porque na cabeça de Moisés ele queria chegar. Mas ele entende que ele faz parte de um todo. Eu me lembro de uma ilustração de um avô que estava com a sua filhinha olhando pela janela. Olhavam pela janela
porque o jardineiro estava enterrando o cachorrinho da menina. E aquela criança em prantos, chorava e chorava. E ela dizia: vô, por que levaram o meu cachorrinho? Por que ele foi embora? E naquele momento, o vô pega a sua netinha, que estava olhando por uma janela, e leva para uma outra janela do outro lado da casa, e começa a mostrar para ela: você está vendo aquelas rosas, aquelas flores? Olha que lindas que elas são. Você se lembra que você ajudou a plantá-las? Desde pequenininhas, que ela tinha espinhos, e elas cresceram, e olha como elas estão bonitas agora. Você foi parte desse nascimento. E a criança começou a se alegrar com aquilo tudo, começou a parar de chorar, e começou a rir, a se alegrar por aquele momento que ela participou. Você já parou para pensar, igreja, que muitas vezes Deus nos leva para janelas diferentes daquelas que nós queremos? Nos leva para janelas para contemplarmos a beleza que é aquilo que a gente tem feito. Muitas vezes aquilo que nós fizemos, nós perdemos ou deixamos de ganhar. Mas Deus te leva para janelas para enxergar outras realidades na qual você participou e você construiu na tua caminhada cristã. Cabe a mim e a você, irmãos, tirar os olhos dessa situação e entender que todas as coisas cooperam para o bem, e procurar entender que Deus está querendo te levar a contemplar outros lugares e outros momentos na presença dEle. Foi isso que Moisés fez. Ele não ficou ali, irmãos, remoendo aquele tempo. Aquilo era meu, aquilo devia ser meu. Deus foi injusto comigo. Mas aquela oportunidade era minha, aquilo era meu. Não é meu. Por que Deus fez isso? Moisés não ficou remoendo esse momento. Moisés entendeu que existem outras janelas que Deus estava preparando para ele. Outros momentos, porque ele não perdeu a confiança em momento algum, irmãos. A sua confiança, ela ficou firme, ela ficou atrelada no Senhor. O que eu quero dizer para você é que o título da nossa lição, da nossa mensagem hoje fala do desafio de manter-se motivado. O desafio da gente deixar de lado algumas janelas e começar a enxergar outras. O desafio de continuar caminhando, crendo no poder de Deus e crendo que Deus está preparando coisas melhores para você. Essa noite, o Senhor tem essa palavra ao nosso coração. O que você tem semeado nesse tempo? O que você tem plantado de palavras para os teus irmãos? Será que nós temos recebido na mesma proporção que nós estamos dando? Porque nós sabemos que os tempos são difíceis. Sabemos que as opressões são grandes, as lutas são grandes.
E como é importante a gente chegar numa vida e num coração. Chegar para a vida do seu Napoleão que está ali, da dona Francisca, da Silvia, e falar: vocês vão chegar. Vocês vão chegar lá. Vocês vão conquistar aquilo que vocês estão sonhando. Como é importante a gente ter uma palavra, irmãos, para esse tempo. É isso que Moisés me ensina. Em vez de ele ficar ali, se fechando naquele problema, ficar se martirizando com aquele problema, ele tem uma palavra para dar para o teu irmão. Ele tem uma palavra para o povo, ele tem uma palavra para Josué, ele tem uma palavra para todos aqueles que estavam ali ao seu redor. Vai em frente, esforça-te, vocês vão chegar, vocês vão conseguir encontrar ali na terra prometida. Deus vai honrar vocês, vai tirar os seus inimigos. É isso que Deus espera de mim e de você. Tire os olhos de você. Tire os olhos daquilo que você tem sido, irmãos, e comece a olhar para o teu irmão. Comece a olhar para a tua irmã. Comece a olhar para as vidas que estão ali no teu lugar, no teu trabalho, na tua escola. Ou comece a olhar para as vidas que Deus colocou na tua casa, porque ali elas estão necessitando de uma palavra. Ali, muitas vezes, é o lugar que Deus te colocou para ser bênção, para ser um canal do Senhor naquele lugar. Não é fácil viver quando o céu se cala, quando você ora. Quando você ora e nem você não vê a resposta. Não é fácil viver, irmãos, quando você persevera na casa do Senhor, quando você dá o seu melhor e você não consegue sentir da parte do Senhor aquele recado que você tanto espera, que você tanto anseia por Ele, que você tanto busca na presença do Senhor, porque o céu se fecha. O silêncio começa a dominar a sua vida na presença do Senhor. Moisés viveu isso. Viveu esse tempo. E ele soube administrar a cada momento. Você quer ver como foi? Abra comigo em Deuteronômio 3. Deuteronômio 3:23. Olha o que ele fez. Também eu pedi graça ao Senhor, no mesmo tempo, dizendo: Senhor, Jeová, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão, porque Deus não há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo a tua fortaleza. Eu te rogo, me deixa passar, para que eu veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós, e não me ouviu. Antes o Senhor me disse: basta, não fales mais nesse negócio. Sobe ao cume de Pisga e levanta os teus olhos ao ocidente, ao norte, ao sul e ao oriente,
e vê com os teus olhos, porque tu não vai passar este Jordão. O silêncio começou na vida de Moisés. O silêncio tomou conta da vida dele. Naquela hora, só existe um momento: é confiar. 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 Quando você vê o seu sonho distante, quando você vê que ele está ficando longe, é tempo de confiar. Amém, irmãos? Eu quero orar com você nessa noite. Eu não sei como está o seu coração, como é que você chegou aqui nessa noite, mas eu sei como Deus trabalha, como Deus faz na nossa vida. E eu quero nessa noite pedir a você que venha com um coração sincero, com um coração desejoso, de buscar a face do Pai, de entregar todo o seu ser, todo o seu coração na presença de Deus, porque Ele conhece a tua vida, Ele conhece a minha nessa noite, e Ele sabe até onde a gente pode chegar. Amém? Vem aqui à frente.